Estamos recomeçando a nossa esperança e a nossa expectativa, porque no ano de 2019 tivemos um governo reacionário, um governo que não respeita a democracia, um governo que não respeita as liberdades de opiniões ou as liberdades democráticas estabelecidas no artigo 5º da nossa Constituição. Tentaram pressionar a população com decretos presidenciais e até a ameaça do AI-5, que foi uma dura medida do período de 1968 do presidente Garrastazu Médici, que fazia parte do regime da ditadura. Era o momento em que nós não podíamos nada falar. As pessoas pensantes tinham que se manifestar através de músicas, e através de poesias, e através de algumas manifestações poéticas, e mesmo assim eram reprimidos. Tentaram trazer isso de volta e tentaram regredir para o Brasil para, segundo o presidente da República, 5 anos, mas na verdade tentaram regredir 50. Quase voltamos à era do período de antes de 1888. 23 de maio de 1888. Quase voltamos ao período da escravidão. Tentaram fazer isso. Tentaram nos calar, mas as pessoas de pensamento progressista reagiram. E 2020 há uma pressão pelo bem que vai pressionando este governo, empurrando esse governo para o social. Esse governo vai sendo empurrado a cada dia para o social, ou seja, para fazer medidas que beneficiem as pessoas abaixo da linha de pobreza ou as classes mais pobres dos rincões e querências do nosso país. Podemos fazer isso como bispos evangélicos ou como evangélicos? Podemos, porque a própria história nos conta que homens que eram poetas, homens que eram pastores, homens que eram bispos e até papas trabalharam para que os grupos sociais saíssem da extrema direita ou direita da burguesia para o lado do povo. É o exemplo de Martim Lutero. Martim Lutero ele saiu de um pensamento dominicano, ele era monge dominicano da Ordem de São Domingo, quando a Igreja Católica ela era totalmente voltada para a burguesia. Ela era a direita no mundo. E Lutero inaugura o progressismo dentro da religião católica e traz a Reforma Protestante em 1527. Só que, passado o tempo, a própria Igreja Protestante se tornou burguesa.
Os luteranos se tornaram burgueses porque a maioria imigrante migraram para outros países e, levando as suas culturas, rivalizavam com as culturas afrodescendentes. E ainda havia um contraponto em que os negros vinham para os países como escravos e os imigrantes vinham como livres, originando assim a classe média e empurrando os negros libertos da escravidão, mas empurrando eles para as classes pobres, os guetos e as favelas. Assim foi em algumas partes do mundo e assim foi no Brasil. Nós tivemos também um movimento social em 1835, John Wesley, pastor metodista, pastor anglicano, cujo pai tinha sido pastor durante 50 anos da igreja anglicana. Ele protesta contra a igreja anglicana, ao que nós chamamos de avivamento social. O Wesley era voltado para os pobres. E como naquela época as igrejas alugavam bancos, ou seja, assentos, era vendido como se fosse o cinema, e os bispos anglicanos alugavam apenas assentos para ricos. Mas o Wesley levava dezenas e centenas de pobres para assistir os cultos. Ele alugava banco para pobre. E o Wesley chegou a ser expulso de 31 igrejas porque defendia um avivamento social. O que aconteceu quando ele fundou a igreja metodista inglesa e se tornou o grande arauto da transformação social na Inglaterra. Ao ponto das pessoas dizerem: olha, aí já vem os metodistas estão chegando aí. John Wesley levava tomatada, John Wesley levava pedrada, porque ele liderava o grupo de metodistas. Tivemos outros movimentos que mudaram o mundo, por exemplo, o movimento Luther King, que mesmo depois de morto, continuou até a eleição de Barack Obama nos Estados Unidos. Demorou 60 anos, mas houve uma mudança. Tivemos o movimento de Abraham Lincoln, que trouxe também libertação para os escravos nos Estados Unidos. Abraham Lincoln também morreu. Tivemos o apartheid na mesma época de Luther King nos Estados Unidos. Também tivemos a revolução através de Mandela. Mandela pagou um alto preço, porque teve que ser preso. Mandela era metodista. E junto com Magoba, pastor, metodista e professor de ensino fundamental, lideraram uma grande revolução, a Revolution, uma grande mudança, junto com Desmond Tutu, bispo anglicano na África do Sul, e Magoba, bispo metodista e professor de ensino fundamental. Na verdade, ele era pastor ainda. Magoba foi preso, Mandela foi preso e Desmond Tutu ficou liderando e lutando pela libertação, tanto de Magoba como de Mandela. E aí, depois de 20 e tantos anos, Mandela sai da cadeia num país de 20 milhões de negros e 5 milhões de brancos, e que a minoria liderava através de uma hegemonia racista que forçava os negros para fora da sociedade. Mas Mandela vem e propõe a Frederic de Klerk, presidente
uma trégua e diz: nós queremos eleição direta. Chega de apartheid, chega de violência. E aí Mandela levanta a África do Sul. Mandela cumpriu um mandato de 4 anos, porque já era bastante idoso, estava beirando a 80 anos, porque ficou muito tempo preso. E aí ele termina a sua carreira política e vai se dedicar ao direito, que ele já era advogado, e vai estudar, vai ser juiz, e termina os seus dias com 95 anos de idade, sendo Prêmio Nobel da Paz, porque trouxe paz para a África do Sul. Então, muitas vezes, a revolução ou a revolution, ou resolver algo que está prejudicando a sociedade, em especial os mais pobres, acontece de repente. E é necessário. 2020. Temos necessidade de uma grande transformação no Brasil, porque temos um governo reacionário, um governo que não se preocupa com o pobre, um governo que começou a imitar, trazer projetos do governo Lula, sendo que se elegeu dizendo que o projeto de Lula não era bom. E nesse primeiro dia do ano, nós vamos lembrando que 2020 é o tempo da mudança. Fique na paz, eu volto, se Deus permitir. Dê o like aí no meu canal, Bispo Ronaldo, Visão Geral, Bispo Ronaldo Fonte, hashtag Bispo Ronaldo Fonte, e me visite lá no Facebook, Ronaldo Fonte 2, para a gente conversar sobre as questões políticas do nosso país, do nosso município e do nosso estado. E também falarmos da teologia e também da questão do ensino religioso nas escolas. Fiquem na paz.